Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Vamos agora para mais uma análise técnica, dessa vez com a Solana, esta poderosa cripto que tem realmente surpreendido a todos os investidores, principalmente aqueles que compraram o medo, compraram o terror das baixas do bear market. Mas, se você gostaria de entender o porquê que eu acredito que a Solana vai chegar nos US$ 500, fica ligado aqui que eu vou transmitir essa informação para você da forma mais simples, didática e coesa possível. Pois bem, Solana, Solana, Solana. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, ou já investiram, ou estão cogitando em investir. Confesso, não é uma péssima ideia. Ela sim tem se mostrado um player de primeira camada, bastante consistente desde o momento em que ela resolveu aí os seus problemas na sua blockchain. Que caso você não conheça Solana há um certo tempo, apenas para aí ter o conhecimento, ela tinha sim bastante bugs na sua blockchain, que ela travava consistentemente, e isso era um cabresto aí impedindo que ela crescesse, porque, poxa, se ela já está travando agora, imagina quando ela crescer mais. Se ela não está dando conta de conseguir processar todas essas informações agora, imagina quando ela crescer mais. E isso fazia com que os investidores ficassem com o pé atrás. Mais uma vez, tudo isso aí superado, ela realmente tem mostrado capaz aí de processar milhares e milhares e milhares de transações por segundo sem nenhum tipo de inconveniente. Porque imagina lá você está lá abrindo alguma operação ou de compra ou de venda e ela simplesmente trava e permanece lá travada por horas, horas e horas e você perde aquela janela de oportunidade que você tanto estava procurando. Realmente era um problema bastante inconveniente, chato que a Solana passou, mas isso aparentemente está no passado. Agora, vindo aqui para a análise gráfica, eu sempre repito aqui no canal e sempre tento deixar as coisas o mais claras e transparentes possíveis para você que me assiste, com dicas e expectativas, o que de fato é plausível de se esperar em termos de valorização ou de queda de um determinado ativo. Eu entendo também que a maioria de vocês buscam investir em criptomoeda quando a coisa está se valorizando, valorizando bastante, ao ponto já de começar a aparecer aí em mídias sociais, em jornais, em revistas e para qualquer lado que você olhe na internet. Mas esse é um comportamento que, se você ainda o cultiva, é melhor você começar a deixar ele de lado, porque é um comportamento que com certeza vai te atrapalhar em se tornar aí um investidor consistente e lucrativo no longo termo. Porque investir em ativos, seja ele qual for, seja ações, índices ou criptoativos, independente da classe ou categoria, você tem a obrigação, ao pensar em ser investidor, de buscar o menor preço possível e a probabilidade de comprar no menor preço possível. Essa é a sua primeira obrigação. Não em pensar o quanto que ele vai valorizar se eu comprar agora. Esse é um pensamento errado. Teu pensamento deve partir do princípio de, se ele está valendo isso agora, aonde é que ele vai valer muito, muito menos? E é lá que você tem a intenção de
colocar o maior número de capital possível em um determinado ativo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no card para vocês, como vocês identificar o fundo de um bear market. E também uma explicação bastante detalhada sobre a psicologia do mercado. E eu acredito que se você está passando por esse tipo de problema, de realidade emocional, vale a pena você assistir esse vídeo que eu deixei aí no card para vocês. Pois bem, aqui foi a melhor oportunidade possível de se comprar Solana neste bull market. A melhor. Onde você teria aí as condições de ter feito, se ela chegar lá nos seus 500, 50 vezes. Porque ela ficou nessa zona aqui de 8 até 24 por um bom período, como vocês podem observar aqui. Mas, digamos que você não estava ciente ainda de como é que as coisas funcionavam e nem tampouco seguia esse canal aqui. Mas daqui para frente, procure sempre estar ligado nas minhas postagens. Por quê? Porque eu sempre faço questão de informar você que me segue com as minhas análises sem emoção, levando com base dados lógicos e análise técnica, a real projeção dos ativos. E a Solana tem sim o potencial de chegar a $500. Será um caminho fácil? Não, não será um caminho fácil. Precisa de uma série de coisas a entrarem em acordo no meio do caminho? Sim, precisa. Mas é um caminho possível. Então, essa é a base, é um caminho possível. Por mais que pareça, no momento, algo complicado com essa guerra de tarifas e tudo mais que está acontecendo aí, guerras na Ucrânia com a Rússia que nunca termina, mas nada disso, na verdade, vai impedir da valorização dos criptoativos daqui para frente. Dois fatores são importantes para que isso aconteça. Corte das taxas de juros, que temos a expectativa que aconteça provavelmente em julho ou setembro, na pior das hipóteses. É a primeira peça do tabuleiro que precisa acontecer. E a segunda peça é a bendita e tão esperada impressão de dinheiro por parte do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Ela seria a cereja do bolo nesse momento. Por quê? Porque o mercado está carente de liquidez. E com o QT em funcionamento, que é o Quantitative Tightening, onde o Federal Reserve retira a liquidez do mercado, as coisas se tornam um pouco mais difíceis de uma alta sustentável. Mas uma vez que ele substitua o QT pelo QE, que é o Quantitative Easing, ou seja, a impressão de dinheiro, as coisas fluirão numa velocidade que talvez nem você consiga imaginar. Então, portanto, se você não entrou nesse bonde aqui ainda, eu vou te passar alguns níveis no qual você pode aí começar a entrar aos poucos, aguardando aí essas peças do tabuleiro se alinharem para que você possa então surfar esta alta que virá e ela será explosiva e muito rápida. E não, não vai durar muito. Uma vez que os ativos cripto começarem a disparar com todos esses incentivos e injeção de capital que provavelmente virá, vai ser uma alta rápida e bastante agressiva. E ela não vai durar muito tempo, porque essa alta de final, essa última pernada de alta do bull market, ela é justamente para pegar todos desprevenidos. Porque só assim
apenas a minoria vai conseguir, de fato, conquistar bastante dinheiro com essa valorização. E é exatamente nesse formato que o mercado é estruturado. Porque se a maioria conseguisse, então o mercado financeiro não seria assim tão precioso aos olhos da maioria das pessoas, porque seria tido aí como algo fácil de conquistar, o que não é verdade. Então ele é desenhado para que apenas a minoria alcance a vitória. E o nosso papel aqui é tentar decifrar o, as mensagens nas entrelinhas das notícias, dos dados econômicos e da análise gráfica, qual é a direção que o mercado vai realmente tomar. Aqui nós não falamos de milagres, nós falamos de probabilidades, porque a análise técnica, no geral, ela parte do princípio de probabilidade. Se você busca alguma certeza, eu sinto muito em te decepcionar, porque não há certeza no mercado financeiro. Há apenas probabilidades. E aqui nós analisamos os dois cenários, o que tem maior probabilidade e o de menor probabilidade. A Solana, depois que ela arrancou aqui desse fundo, deixando muitas pessoas para trás e fazendo, né, com que muitas pessoas alcançassem aí níveis de riqueza inimagináveis para uma vida, ela ainda tem dado algumas oportunidades de entrada. E ela deu uma recentemente, aqui, quando ela chegou nos US$ 96. Porque foi exatamente nesse momento onde nós tínhamos o quê? Sangue nas ruas. O mercado sangrando, vermelho, medo, incerteza, pavor, e as pessoas simplesmente se desfazendo dos seus ativos porque estavam com medo. E é essa mentalidade que você precisa ter daqui para frente. Quando chegar nesse determinado nível de medo no mercado, ao invés de você estar pensando em vender, você deveria estar pensando em comprar. O momento de vender é quando está todo mundo eufórico, feliz, satisfeito, porque está tudo subindo. Aí você pensa em vender. Porque é exatamente assim que o smart money funciona e opera. É assim que as baleias operam. E você não queira ser um peixe a ser devorado pelas baleias nesse mercado. Você queira ser aí um peixe que consiga nadar junto com as baleias. Ela deu sim essa oportunidade, conquistou aqui o seu tão querido suporte que ela tinha perdido dos US$ 120, que é essa nossa linha verde aqui do nosso perfil de volume, que nos dá três níveis importantes, que é o suporte majoritário, ponto de controle e a resistência majoritária. Uma vez que ela reconquista aqui o seu suporte majoritário, ela corre, ela não anda, ela dispara em valorização dos 120 e vai para a casa dos 160. Estamos falando aqui de uma valorização de 30%. 30% em apenas alguns dias. 30%. Isso mostra para você o poder de explosão e de valorização que esse ativo tem. O quão querido e estimado ele é pelo mercado. E ela não só supera uma das suas mais difíceis resistências, olha só, o tamanho desse Everest aqui. Olha o tamanho desse pico. Grave bem essa informação, porque ela vai ser útil para você daqui a pouco. Ela não só supera isso aqui
como faca quente na manteiga, como torna agora esse pico como suporte. Enquanto muitas outras cripto encontram uma certa dificuldade em romper o ponto de controle, por quê? Porque o pico, geralmente o pico mais alto, mais difícil de ser superado. Então, muitas delas fazem esse movimento aqui, ó, até finalmente romper. Mas a Solana não. A Solana simplesmente quis subir e subiu. Ou seja, todas as ordens de venda que existiam nessa zona aqui foram consumidas assim. Só para você ter ideia da pressão compradora que entrou nessa zona. E está aqui demonstrada para você nessa zona aqui. Pressão compradora das baleias. Essa zona azul significa exatamente isso. Smart Money. Eles compraram aqui, empurrando o preço para cima, e compraram em peso. Olha o tamanho dessa sombra azul aqui. Em peso nos 96. É, lá onde você estava vendendo, o Smart Money estava comprando. E qual seria então o próximo passo para a Solana? O que eu consigo ver é simples. Uma vez que ela encontrou suporte aqui nessa linha verde, ela vai percorrer todo esse caminho aqui. Desculpa. Até a linha vermelha. $200. Isso vai acontecer num curto período de prazo. Precisa apenas o Bitcoin continuar na sua trajetória de alta. Quanto mais próximo o Bitcoin caminha para superar o seu all-time high de $110.000, mais rápido a Solana começa a subir esses degraus. E o que é preciso que você leve em consideração, quando eu falei que você precisava dessa informação aqui bastante vívida no seu raciocínio, é que esta linha branca aqui era a resistência mais difícil de ser superada, porque é o pico mais alto. Aqui, na resistência majoritária, ela é resistência majoritária. Por quê? Porque as pessoas que compraram aqui embaixo estão colocando ordens de venda concentrada nessa zona. Por isso que aqui nós temos a sombra vermelha e aqui a sombra azul. Eles compraram aqui e estão vendendo aqui. Agora, uma vez que a Solana, com a continuação do bull market, Bitcoin rompendo seu all-time highs, e ela torne este nível aqui, ó, dos 200 como suporte, ela não vai parar mais de subir. Ela simplesmente vai disparar. Por quê? Porque logo acima desse all-time highs dela aqui, existe um universo de liquidez, de ordens, de ursos que colocaram aqui, apostando na queda do preço da Solana. E sim, de fato, ela caiu. Só que agora ela está voltando. E ela volta para buscar essa liquidez toda que há aqui em cima. E uma vez que ela entre aqui nessa piscina de liquidez, qual seria o alvo então para a Solana? Usando a retração de Fibonacci aqui desse topo até esse fundo, você quer buscar a extensão entre 1.618 e 2. Porque é nessa zona onde provavelmente a Solana deve começar aí a enfraquecer, uma vez que ela entre nessa piscina de liquidez aqui. E onde é que nós temos o 1.168 e o 2? Aqui está. 1.168, 421. E o 2? Aqui.
623. Então, assim, para não ser extremo, né, porque aqui seria o extremo bullish e aqui seria o caso básico, vamos então para o intermediário, $500. É muito provável que ela venha buscar esse nível aqui dos $500. E ela está justamente nesse momento caminhando para isso, mostrando força, mostrando pressão compradora, mostrando um gráfico extremamente bullish, tá? Extremamente bullish, só pelo fato dela ter passado por este ponto de controle, este pico do Everest aqui, na velocidade que ela passou, e o tornou ele como suporte sem muitas dificuldades, mostra que ela não está para brincadeira. Então, se você está fora do jogo nesse exato momento, onde que você poderia entrar? Quais seriam os níveis, então, para baixo? Você precisaria ficar ligado aí no, no andamento do preço do Bitcoin, porque ele vai liderar a festa aqui, tá? Então, se o Bitcoin continuar subindo, ela vai te dar poucas oportunidades de compra. Mas se o Bitcoin fizer aí um pullback lá para os 92, né, ou primeiro lá para os 96 e depois para os 92, ela pode voltar aqui e retestar o seu ponto de controle aqui no 144, onde nós temos aqui essa pressão compradora. Acho muito pouco provável que ela venha perder este nível aqui, a não ser que o Bitcoin também perda os seus níveis de suporte. Voltando lá para casa dos 70 e poucos mil dólares, o que eu acho muito pouco provável, tá? Para que ela possa perder esse nível aqui e quem sabe vir buscar esta faixa de preço aqui entre os 96 e 110. Mas eu não vejo isso com grandes probabilidades. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu começaria a entrar aos poucos, tá? Começaria a entrar aos poucos. De que forma? Eu compraria aqui já. Por quê? Porque eu não sei se o Bitcoin vai explodir para cima ou se vai continuar caindo. Então eu vou começar a fazer o meu preço médio. Compraria aqui, minha primeira entrada. Daí, seguindo o Bitcoin, se o Bitcoin buscasse níveis mais baixos, ela vai buscar os 144 e eu compraria aqui novamente. Se o Bitcoin perdesse mais algum nível de suporte, fosse buscar lá a casa dos 86, por exemplo, por menor que seja a probabilidade, ela ainda existe, e isso não invalidaria a continuação do bull market de qualquer forma, ela poderia voltar aqui, nos 120, e eu compraria aqui também. Agora, se ela continuar subindo, ela vai encontrar, você já sabe, a primeira dificuldade aqui nessa zona de pressão compradora, onde ela pode muito bem chegar aqui e fazer algo assim, antes da explosão, tá? E aqui eu também compraria. Por quê? Porque depois que ela flipar esse nível aqui de 200, ela vai disparar lá para o all-time highs. Ela vai saltar lá de 200 para 300. E aí? Você não quer ficar de fora dessa? Quer? Não. Então você precisa fazer DCA. Essa é a melhor chance que você tem de surfar aí essa valorização aí de mais de 200% que ela vai fazer num curto período de prazo, chegando lá até os 500. Eu não estou falando aqui que o topo da Solana é os 500 para esse bull market. É uma projeção.
que ela vai chegar lá assim que as coisas se aquecerem e começarem a caminhar de forma rápida. Ela pode subir bem mais do que isso? Pode. Mas pelo menos o nível que eu passei aqui para vocês, dos 500, é um nível razoavelmente consistente que ela chegue. Então, essa seria a melhor estratégia para você que está fora do jogo. Se você não comprou nos fundos, principalmente esses fundos aqui, essa seria a melhor forma que você teria de, com segurança, capitalizar nesse movimento para cima. Então, agora você já tem aqui níveis para cima, níveis para baixo, as probabilidades que ela tem de subir, seguindo o Bitcoin, e as probabilidades que ela tem de cair também, seguindo aí o próprio Bitcoin. E dessa forma você consegue então aí estruturar a, o teu, a tua estratégia de investimento, o teu planejamento aí de acordo com as tuas necessidades e poder entrar nesse ativo que sim pode crescer e crescer muito ainda no restante do bull market que há. Nós já estamos do meio para o fim, saiba disso. Mas ainda existem oportunidades na qual você pode capitalizar se você tiver a informação certa, a mentalidade no lugar correto e o capital disponível para aproveitar as quedas. Porque elas vão acontecer. Nada sobe para sempre. Sempre teremos aí pullbacks, onde você pode então estar entrando com o teu investimento. Era tudo que eu tinha para esse vídeo. Espero que ele tenha sido esclarecedor. Nos vemos no próximo. Até logo.